próximo quadro é algo muito especial pra mim, porque é algo que eu montei com meu pai. Foi uma iniciativa muito bacana que a gente fez e eu acho que vocês vão gostar. Bem, daqueles que gostaram do meu pai no último Papo de Bar, com vocês, o próximo quadro, Curiosidade Musical! Atenção, galera, a partir de agora nós vamos entrar na máquina do som do rock progressivo dos anos 70. Essa música que já virou meme, ela virou meme roundabout. Começou com memes engraçados e tal, e a gente vai se aprofundar um pouco nessa banda lendária, que é a banda Yes. Children really ring. I spend the day away. All that morning driving through the sound and in and out the valley. Nos meados mais ou menos ali dos anos 60, jovens, né, com aquele estouro dos Beatles, do Sgt. Peppers, que começou no áureo um pouco do psicodelismo dos anos 60. Chegou mais ou menos ali, jovens da Inglaterra começaram a abrir um pouco os ouvidos para ouvir outras sonoridades. E engraçado, e com isso veio mais turmas para poder agregar a esse tipo de som. E começou a primeira formação do Yes. Dois amigos, John Anderson e Chris Squire, na Inglaterra, exatamente começaram ali a primeira formação da banda e direcionando um caminho maravilhoso que trilhou grande sucesso e grandes discos. Aqui na Máquina do Som, no podcast do Papo de Música, nós vamos falar dessa lendária banda que é o Yes, que começou com esses dois. E depois o guitarrista Tony Banks e o tecladista Tony Kaye, e depois o grande Bill Bruford na batera. Essa foi a primeira formação do Yes, que veio com sonoridades um pouco ligando ali no psicodelismo e tal, no final dos anos 60, que depois dos anos 70 teve modificações na banda, saindo o guitarrista Tony Banks e entrou o grande guitarrista Steve Howard. Esse veio com a sonoridade basicamente vindo com coisas mais clássicas, aonde gravou discos memoráveis. Tem 3 discos que depois a gente vai falar desses discos, que é o Yes Album. Ele entrou e já começou gravando esse disco, que foi um disco maravilhoso, que eu aconselho a todo mundo, a galera que gosta de progressivo, começar com o Yes Album. Fragile veio depois, com outra formação também, que saiu o Tony Kaye e entrou o tecladista Rick Wakeman, que já veio até aqui no Brasil, você sabia? Veio aqui no Brasil nos anos 70. E é um grande músico, Rick Wakeman, o mago dos teclados. E com essa formação, no caso, eles começaram a gravar o Fragile e depois o Close to the Edge. Dali a banda veio com outro disco mais psicodélico ainda e veio com essa formação, e depois Rick Wakeman sai e entra Patrick Moraes, que depois de um bom tempo ele andou flertando aqui no Brasil, e depois, quando o Yes teve um hiato, ele veio para o Brasil e formou uma banda chamada Vimana, junto com o Lulu Santos, o Rich e o Lobão. E o Paulo, aquele Paulo Simas, acho que era, eu esqueci o nome dele agora, era o não sei o que, Paulo Simas no teclado, e tinha o baixista, que era
Fernando Gama, que depois veio até tocar no Boca Livre, uma banda também maravilhosa, mas aí é um outro cenário, é um outro bate-papo. Basicamente, com o Relayer, que foi um disco muito bom com Patrick Moraes, que às vezes as pessoas lembram do Yes já com os 3 primeiros discos, que realmente foram muito bons, né? Veio o Relayer, que é um que teve um hiato. Dali, basicamente, né, o Yes ele veio com uma formação e o Tony Kaye voltou e entrou o Trevor Rabin na guitarra. E já nesse meado também, estava esquecendo aqui que o Bill Bruford tinha saído. E entrou o grande baterista Alan White, entrou no lugar do Bill Bruford. E essa veio uma formação pesada também. E essa formação que veio no Rock in Rio, em 85. Mas aí a sonoridade do Yes, o que aconteceu? O rock progressivo ele teve, no final dos anos 60, até mais ou menos ali no 78, ali mais ou menos, ficou mais ou menos uns 10 anos de grande sucesso, de shows grandes, um rock de arena, o rock sinfônico, e veio, através desse movimento, grandes bandas. E o Yes é uma delas. Então, o que aconteceu? Infelizmente, né, o rock progressivo ele ficou muito distante da galera. Ele ficou um pouco distante, ficou muito pomposo, né? Muito aristocrata demais. Ficou distante do público, os shows ficaram muito caros, as produções muito caras. Aí vinha uma galera lá, né, da Inglaterra e nos Estados Unidos também, no mundo inteiro ali, na Europa, vendo com a força do punk rock. Aí é uma outra história. Mas o progressivo ele teve o seu momento áureo, um momento de bandas maravilhosas, que ao decorrer do programa, dos próximos programas, nós vamos falar de bandas lendárias do rock progressivo, não só do rock progressivo, que o Papo de Música ele vai abranger, falando do punk, do pós-punk, de new wave, de música brasileira, de boa música. O ouvinte de boa música vai entrar na máquina do som e vai viajar com a gente. Então, o Yes, ele veio com essa formação, na baterista o Alan White, o Trevor Rabin na guitarra, o Chris Squire, o fundador, baixista maravilhoso, que me influenciou a tocar baixo. Esse homem, para mim, infelizmente já nos deixou, né? Ele morreu, mas deixou um legado para grandes baixistas, né? E assim, eu sempre toquei violão, mas eu sempre flertei um pouco com baixo, que o Chris Squire é um dos meus ídolos, assim, em termos como baixista. E também o John Anderson no vocal e Tony Kaye, que já fazia parte lá daquela formação, da primeira formação, e veio com essa galera junto para poder fazer o Rock in Rio em 85. E o mais engraçado é que o Rock in Rio, o Roundabout, essa música que virou meme, que todo mundo fala, ele foi finalizado do Rock in Rio, que foi a última banda do festival da época a encerrar o Rock in Rio, e encerrou com essa música, né? Você vê, a garotada hoje faz muito meme, tem até programas de fundos musicais com Roundabout. E é uma música realmente maravilhosa, que está no disco Fragile, que é um disco maravilhoso, um disco que vocês têm que ouvir. E basicamente, essa formação foi que veio no Rock in Rio. Agora sim, a gente fica pensando de que disco do Yes que a gente aconselha a ouvir, a consumir. A discografia do Yes é uma discografia assim, bem extensa, porque depois a banda continuou nos anos 80 com zilhões de formações, né? Mas a formação clássica mesmo do Yes, ela veio assim, na minha singela opinião, veio do Yes Album, que foi com o Tony Kaye, o John Anderson, o Bill Bruford, o Chris Squire e o Steve Howe. Quando o Tony Kaye sai e entra o Rick Wakeman, realmente dá uma encorpada, porque é considerado, né, pelos pais do progressivo, como se fosse a melhor formação do Yes. E eu concordo, aonde foi feito Fragile e o Close to the Edge, que são os dois discos maravilhosos. E eu, assim, com a minha opinião dos discos, para poder vocês consumirem e ouvir e saber entender o progressivo, porque o progressivo, ele, como eu falei, ao longo do tempo, ele ficou um pouco distante dessa turma,
porque ficou temas muito longos, suítes muito longas, e a gente ficava assim, um pouco sem entender mais ou menos. Mas é basicamente uma mistura de música clássica e com rock, né? Que veio na época para estourando, e teve muitas bandas maravilhosas. Então, o que aconteceu basicamente desses 2 discos foram os discos que mais tocou na época, e foi um disco que fez mais sucesso na carreira do Yes. E depois, assim, teve um disco que ficou basicamente assim, eu achei que ali o Yes ele exagerou um pouquinho, que é o Tales from Topographic Ocean, que é um disco bom, mas é um disco que assim, que você fica realmente vendo aonde que ia parar o rock progressivo. Então você via que já o Relay já é um disco mais aí que tem o Patrick Moraes, esse tecladista que eu falei para vocês que veio pro Brasil, né, e montou a banda Vimana, junto com os músicos brasileiros que todos conhecem, que é o Lulu Santos, o Rich e o Lobão, né? E depois com o Luiz Paulo Simas, lembrei, Luiz Paulo Simas, que fez programa da Globo, Prelim Pimpim, ele era um grande músico, né? Da Som Livre e tal, da Globo ali, fazendo trilhas maravilhosas. Luiz Paulo Simas no teclado e o Fernando Gama na batera. Esse foi o grupo que o Patrick Moraes veio para o Brasil depois do fim do Yes, que teve o hiato, né? E depois retornaram em 85. E até hoje ainda faz alguma coisa. Engraçado que hoje a banda basicamente se dividiu, porque tem o Yes com outra formação, né? Da formação clássica, só o Steve Howe e o Alan White. E tem o Yes, um outro Yes que está com o John Anderson, o Chris Squire, infelizmente, né, falecido, o John Anderson, o Trevor Rabin, que fez parte da formação que veio no Rock in Rio em 85, um outro baterista, um outro baixista, né, e o Rick Wakeman no teclado, nosso mago, nosso Merlin dos teclados, que veio, né, esse camarada, ele veio no Brasil, na época, grandes discos com Viagem ao Centro da Terra, Rei Arthur, temas maravilhosos que, para quem curte um pouco da sonoridade New Age e progressiva do Rick Wakeman, vai ter uma grande surpresa, que são grandes discos. Instrumentais, claro. E a base do progressivo é muito instrumental, é formação de... É tipo uma progressão de acordes, são suítes, né? São temas longos. Então, assim como posso citar aqui também o King Crimson, o Jethro Giant, o Genesis com o Peter Gabriel, né, que tem temas longos, que tem basicamente suítes muito longas, e são temas muito interessantes que vão se caminhando e para um som mágico de viagem, né? E muitas pessoas achavam na época que era muito lisérgico demais pra galera, e fazia parte daquela coisa da cultura da época, dos hippies, né? Mas tinha muita coisa boa, teve muitos discos bons que, assim, ao decorrer dos programas, do bate-papo de música que a gente vai ter aqui na Máquina do Som, nós vamos falar de bandas, como eu falei antes, e maravilhosos de progressivo, que vou dar aqui pitacos e conselhos para poder, faixa de músicas, disco para você consumir, né? Então, assim, hoje, basicamente, o progressivo está um pouco ali, mas a galera tem consumido, tem galera jovem que tem, assim, descoberto essa sonoridade, que estava lá, basicamente, uma linguagem morta nos anos 70. Mas não, tem outras bandas ali nos anos 90 que tem algumas influências do progressivo, né? Ali no início dos anos 80, o próprio Marillion, entendeu? Que ainda flerta ainda com o progressivo, né? Então, e outras bandas mais, que veio depois o metal progressivo, que veio junção do heavy metal com o rock progressivo. Você vê aí o Dream Theater, que é uma banda
que depois também a gente vai falar ao longo dos programas aqui, que são bandas maravilhosas. E também vocês podem também estar sugerindo bandas ou cantores ou artistas brasileiros, não só desse gênero, mas com outro gênero, para poder a gente estar conversando aqui e batendo um papo de música aqui na Máquina do Som. Então, o que acontece? O progressivo ele está um pouco deixado de lado, mas tem algumas bandas que ainda flertam um pouquinho com a sonoridade. Ali quando você escuta um pouco o OK Computer do Radiohead, eu não posso dizer que o Radiohead é uma banda de progressivo, que não é. Mas você vê ali que tem um flerte, o próprio Mars Volta também, que é uma banda dos anos 2000 e pouquinho, né? Pra lá, que é uma banda que basicamente está um pouco assim, meio apagada, mas que tem algumas influências também. O próprio Muse não é uma banda de progressivo, mas tem flertes, né? Porque às vezes você compara essa tecnologia que está acontecendo hoje com a musicalidade hoje, e isso tem coisas que tem melhorado muito a nossa música. E tem certo tipo da tecnologia, vale muito para poder você estar ampliando som, fusão. E o progressivo tem muito disso também, de elementos, de vários tipos de sonoridade. Você pegar, por exemplo, o próprio disco dos Beatles, como eu falei aqui, o Sgt. Pepper, ele começa ali a flertar um pouco com o psicodelismo, que é um disco maravilhoso, né? Não é totalmente progressivo, mas você vê que o caminho era aquele ali para até depois de anos virar o progressivo que ficou. E hoje realmente o progressivo tem um pouco assim deixado um pouco de lado, mas tem bandas que... Engraçado que eu tenho visto alguma coisa... Essa coisa mais nostálgica dos anos 70, essa coisa assim, as pessoas têm começado a olhar um pouquinho para trás, não criticando, porque hoje tem bandas maravilhosas também, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar para frente, a gente tem outras bandas para dar oportunidade, mas é muito legal você olhar para o passado e ver coisas bacanas. O Brasil mesmo teve muitas bandas, de todo mundo, né? Teve muitas bandas brasileiras de rock progressivo maravilhosas. O próprio Terço, Seu Nosso de Cada Dia, o próprio Vímana, Módulo 1000, o Casa das Máquinas no início. Os Mutantes também fizeram discos memoráveis de rock progressivo, embora eu também goste dos discos do Mutante com a Rita Lee, mas ali é mais tropicalismo. Mas é um outro assunto também, que depois dos programas nós vamos falar sobre Tropicália e de bandas e artistas daquele movimento ali. Então... basicamente, no Brasil teve essas bandas. Eu posso citar aqui várias bandas brasileiras que entraram e fizeram muito sucesso. Embora na época, né, naqueles anos de chumbo, eram uns anos muito difíceis. Era difícil da galera ir para um concerto de rock, né? Então ficava assim, a galera quando ia, enchia. Não, às vezes não fazia muito sucesso televisivo ou até nas rádios. Assim, nos anos 70, aqui tinha uma rádio do Rio chamada Rádio Eldorado, que era Eldopop, né? Que tinha um locutor maravilhoso que influenciou muito a galera, que era o Big Boy. Então ele tinha um programa na Eldorado que falava muito de bandas de rock progressivo e tocou muito nos anos 70 esse tipo de música aqui no Brasil. E na Globo também tinha um Sábado Som, que era com o Nelson Mota, aonde apresentou muitas dessas bandas aqui que eu falei, inclusive o Yes. Então foi dali que começou todo esse sucesso, que infelizmente, como eu falei antes, ficou muito pomposo, muito intelectualizado, e a galera jovem, ela quer, né, o rock ele é pro jovem, né, ele quer essa coisa transgressora, e o punk veio totalmente quebrando todas as barreiras, mas aí também é um outro assunto. Watch one cry today. The eyes upon us still cannot change. How many millions do we deceive each day? I get up. Galera, um abração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do Papo de Música na Máquina do Som. Até o próximo programa, que nós vamos falar de outras bandas também. E a gente vai vir com temas
ou só de rock, ou de bossa nova, de música boa em geral, seja com ela for. A música francesa, italiana, brasileira, de todas as fronteiras, o importante é boa música aqui na Máquina do Som. Um abraço a todos! Aí, vocês gostaram? Lembre-se que vocês podem dizer o que acharam da nossa hashtag Interferência Galáctica. Eu fico muito feliz de ver o meu pai trabalhando com a gente. Ele foi uma das principais pessoas que me colocaram aqui onde eu tô agora, então é sempre algo muito especial ver a gente trabalhando junto e criando um conteúdo maneiro pra internet. E aí, curtiu o programa? Gostou? Então não esquece aí de deixar o like e compartilhar pros amigos. Se você quiser ouvir o programa completo, acesse a descrição que lá você pode conferir o link para o nosso podcast. Lembrando que estamos no Spotify, iTunes, Apple Store e em qualquer outro agregador de podcast que você quiser. É isso aí, galera. Acompanhe nosso podcast.